Olá, eu sou a professora Priscila e nós teremos hoje mais uma aula de biologia. O tema abordado hoje será mito ou verdade e os tipos de conhecimento. Existe o conhecimento científico, que é o tipo de conhecimento que ele é bem disciplinado e é cheio de critérios. Tem a observação, tem a experimentação, tem a crítica, tem a dedução. Para que ele seja comprovado, ele é uma ciência que possui várias especialidades de pensamento e é produzido através de pesquisas científicas feitas por pessoas treinadas. Essa modalidade de conhecimento, na história tradicional do Ocidente, ela surgiu por pensadores como Galileu Galilei, Francis Bacon e René Descartes. Através desses pensadores, nós temos hoje o que é classificado como a ciência moderna. Falando mais sobre o conhecimento científico, abordando ele para a biologia, na biologia, ele busca responder, né, na biologia, os fenômenos da natureza através de ferramentas que comprovem esses fenômenos. O conhecimento científico ele é obtido através do método científico ou método hipotético dedutivo, que pode ser definido como um conjunto de procedimentos ou ferramentas por meio da quais os cientistas eles conseguem explicar ou propor um conjunto de explicações para fenômenos que constituem ou formam certos materiais e certos organismos. No Brasil, esse conhecimento científico ele é adquirido ele é produzido, na verdade, através das universidades, né, ou de centros de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, e visa enriquecer o universo humano através de pensamentos e teorias que oferecem caminhos para alguns problemas. Bom, um exemplo disso é o próprio coronavírus. Os cientistas, como vocês acompanharam na TV, eles fizeram uma vacina em tempo recorde, com todos esses processos que eu mostrei a vocês, com a formulação de hipóteses, experimentação, e obtiveram uma vacina. Essa vacina ela foi distribuída para a população para que se consiga uma imunização ao vírus do coronavírus. Essa imunização, esses testes, tudo isso nós podemos caracterizar como conhecimento científico. Bom, primeiramente, para se obter o conhecimento científico, nós tem que passar por diversas etapas. A primeira etapa que nós podemos citar é a observação, que ela consiste na análise dos fatos. Em seguida, o questionamento. Depois da observação, eles se questionam. Será que eu consigo resolver esse problema? Será que esse problema é de fato algo tão importante? Quais as opções que eu tenho para resolver esse problema? Após isso, nós temos o delineamento, né, ou a formulação das hipóteses, nas quais elas buscam as possíveis respostas para aquele problema que já foi formulado. Em seguida, nós temos a dedução, que é baseada nas hipóteses. As deduções elas têm que ser testadas, né, através da experimentação. A experimentação é que vai dizer se aquela hipótese está correta ou não e se aquela dedução está correta ou não. A experimentação ela se caracteriza através da observação apenas, das análises da consistência lógica. Para ter um experimento, ele precisa ter lógica, e também através de testes matemáticos. Muitos experimentos, né, eles são feitos através de testes matemáticos e testes estatísticos como comprovação científica. Após todo esse processo, nós temos a conclusão, que é o momento em que a hipótese formulada ela foi aceita ou rejeitada, e em seguida nós temos a divulgação dessas etapas por meio dos artigos científicos, apresentações de um evento, onde são formuladas as novas teorias, que nós chamamos de teoria científica. Quando uma hipótese ela é amplamente confirmada, né, após todo esse processo que eu mostrei a vocês de experimentação, de dedução, de formulação de hipóteses, nós temos a teoria científica. Essa teoria ela é muito importante e ela é muito diferente daquilo que é empregado no cotidiano, que nós chamamos, né, de teoria
de senso comum, que é apenas uma especulação, ela não precisa ter validade científica para existir. Como exemplo de teoria científica, nós podemos citar a seleção natural, né? Onde nós sabemos hoje que sobrevivem apenas os organismos mais adaptáveis. Como exemplo, nós temos aqui os coelhos, né? Uma população de coelhos, onde os coelhos com a pelagem mais clara, eles eram passíveis de predação, de maior predação. E os de pelagem mais escura, eles conseguiam se camuflar, sendo assim, conseguiam se reproduzir, né? Fizeram com que sua população aumentasse, enquanto os coelhos de pelagem mais clara, devido a ser muito predados, a população deles diminuiu ou foi extinta. Existem também outros tipos de conhecimento, né? Que nós podemos citar, não apenas o conhecimento científico. Nós temos o conhecimento filosófico, que ele visa refletir sobre as questões humanas, as ações humanas, como a ética, como a moral, e é também considerado uma ciência. Ele visa também produzir conhecimento científico, porém, ele não necessita daquelas etapas, por ser uma linha diferente. Ele é uma linha de pensamento. Existe também o conhecimento religioso, que também é um pensamento, que hoje também ainda é amplamente divulgado, onde se fundamentam dogmas e verdades imutáveis. As verdades para o conhecimento religioso, em sua maioria, elas são imutáveis. Existe um Deus que criou todas as coisas, que comanda tudo, e apenas isto. As principais características que diferenciam o conhecimento científico é justamente isso. No conhecimento científico, para o conhecimento filosófico, religioso e de senso comum, não existe uma certeza absoluta. Aquele conhecimento ele pode ser atualizado através de novas pesquisas. O senso comum ele é baseado em experiências vividas pelas pessoas no cotidiano, e é produzido frequentemente conhecimentos que são passados de geração a geração. Mas também ele é muito importante e é tão complexo e rico quanto o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e principalmente o conhecimento científico. Como exemplo de senso comum, né, o senso comum, como ele é um pensamento que ele é gerado e repassado por gerações e não precisa de ser testado, é mais uma forma de cultura, mas também não é questionada a sua validade ou invalidade. Como exemplo dele, nós temos, por exemplo, vários. Por exemplo, as mulheres são frágeis. Hoje nós sabemos que, através do conhecimento científico, que foi comprovado que nós mulheres não somos frágeis. Leite com manga adoece. Sabemos também que, hoje em dia, essa teoria foi comprovada de que isso não existe, leite com manga não faz mal, não adoece. Mal e outras coisas, como mal olhado em plantas, pessoas invejosas chegam na sua casa e as plantas murcham, algumas plantas medicinais que servem para curar algumas doenças, entre outras, né? O conhecimento do senso comum é muito diverso. O conhecimento comum, ele também pode servir de ponto de partida, né, para os conhecimentos sistematizados e testados, ou seja, o conhecimento científico. Para isso, é necessário que a ideia do senso comum ela seja testada através daquelas etapas que nós já falamos. Como exemplo de um senso comum que foi testado e é comprovado cientificamente, nós podemos citar o exemplo do céu nublado. As pessoas, antigamente, elas olhavam, observavam esse céu, e quando as nuvens começavam a ficar escurecidas e o tempo mudar, elas diziam, né, e foi passado esse conhecimento de gerações, por gerações, que ia chover. Hoje os cientistas já comprovaram, né, que quando o tempo fica nublado, existe sim a probabilidade de que haja chuva. No nosso exercitando, né, nós temos o seguinte questionamento. A respeito do senso comum, assinale a alternativa verdadeira e a alternativa falsa. O senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas, são noções comumente admitidas pelos indivíduos, significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações no mundo.
O senso comum, ele se caracteriza por conhecimentos científicos acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração. O senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais diversos aspectos, como, por exemplo, segurança, como o que você pode ou não comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, e outras normas da vida que vão direcionar o seu modo de pensar e tomar decisões. Então, qual dessas alternativas vocês acham que é a correta? Analisando as afirmações, nós podemos perceber que a primeira alternativa é verdadeira, pois o senso comum é um modo de pensar da maioria das pessoas. Já a segunda alternativa, ela é falsa, pois o senso comum nós não precisamos de experimentos científicos para validá-los, o que é o contrário do conhecimento científico. E a última opção nós temos como verdadeira, uma vez que a herança cultural, ela tem sim a função de orientar, ela sempre teve essa função de orientar a sobrevivência humana e nos mais variados aspectos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A primeira questão verdadeira, a segunda falsa e a terceira questão verdadeira. Em resumo, nós temos as diferenças da ciência como conhecimento científico, né, e senso comum. No conhecimento científico, ele é baseado em pesquisas, exige teorias que sejam coerentes e teorias que são verdadeiras, que são comprovadas, que são verdadeiras através de toda uma experimentação. Já o senso comum é baseado na tradição e nos hábitos, não é necessariamente coerente e é imediatista, ou seja, ele é de forma imediata, ele é daquilo que acontece naquele momento e pode ser passado, mais uma vez, por gerações. Portanto, façam seus exercícios, assistam às aulas dos professores e também acessem a nossa plataforma Eduque. Obrigada, até a próxima aula.